Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, a essa casa espírita. E a você também que nos assiste aí pelos meios digitais, nesse momento ou em outro momento mais oportuno para você. É com grande alegria que venho aqui hoje para elucidar, para expor, para debatermos um pouquinho sobre uma que é a menor parábola dita pelo nosso Mestre Jesus. Hoje eu vou falar sobre a parábola do grão de mostarda. Parábola esta que foi escrita, dita por vários evangelistas. Marcos escreveu, Mateus, Lucas. Eu ficarei com a anotação desse último, Lucas, que no capítulo 13, versículos de 18 a 19, ele anotou a seguinte fala de Jesus. Jesus, então, para que a gente possa então elucidar, vamos imaginar que a gente está lá, naquele momento, junto de Jesus e junto de seus apóstolos. Então os apóstolos se voltaram a Jesus e perguntaram: Mestre, a que se assemelha o reino de Deus? E ele responde: é semelhante a um grão de mostarda que o homem, tomando em sua mão, lançou no seu pasto e cresceu, fez grande árvore e em seus ramos aninham as aves do céu. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, para que a gente possa entender, é algo assim que eu amo o Espiritismo, eu amo estudar sobre o Evangelho, o cristianismo, porque aqui muitas das vezes a gente se atenta fazendo uma simples subsunção. O que é uma subsunção? Eu pegar aquele trecho e aplicar aquilo como se fosse somente aquilo verdade e somente aquilo até o momento ao qual eu conheço. Como dito aqui por um outro expositor público, naquela parábola, por exemplo, onde Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Eu confesso, na minha ingenuidade, por diversas vezes eu já imaginei um camelo, um dromedário, passando por... É impossível um buraco para agulha. E aqui, depois de muitos estudos do Hugo, viram descobrir que se tratava da corda que era feita naquela época. Então se escovava, igualzinho a gente escova muitas vezes o cavalo, se escovava e aquele pelo do cabelo se trançava e fazia-se corda. Então se a gente for pegar uma polegada de uma corda, ela é muito espessa e não passa dentro de um buraco de uma agulha. Olha como é que faz mais sentido. E voltando agora para esta parábola aqui que nos diz, do grão de mostarda, que ele diz para a gente que ele lançou na terra e cresceu e se fez grande árvore. Da mesma forma eu sempre me assemelhei. Fui criado pela minha avózinha do coração que está lá hoje junto com o Papai do Céu. E ela fazia muita mostarda para a gente comer. E muita gente se assemelha, inclusive eu me assemelhei durante vários tempos, com a mostarda hortaliça. Quem aqui já conhece ou já viu aquela mostarda hortaliça que muita gente refoga e faz como alimento? Mas a mostarda da parábola, aquela mostarda que Jesus diz criar-se uma grande árvore que abriga as aves do céu, e fiz questão de trazer ela aqui e mostrar. É esta. Esta é uma árvore de mostarda, não é aquela hortaliça. E esta árvore de mostarda, ela se dá através, muita gente que estiver longe às vezes não vai nem conseguir enxergar, mas é daquele pequenino grão, um dos menores grãos ao qual já temos. Então olha só para você ver como que o negócio o menor se torna um dos maiores. Olha a grandeza então que Jesus quer nos mostrar de como que é o reino dos céus. Como dito anteriormente, em uma das parábolas, esta é a mais curta, mas nem pelo fato dela ser uma parábola curta,
ela não nos deixa de trazer profundas reflexões. Há muito a se explorar nessa controvérsia desse pequeno grão se transformar nessa gigante árvore que acolhe muitos e muitos seres vivos. Podemos afirmar que essa parábola diretamente ela nos diz sobre uma evolução. A evolução das coisas, dos seres e também do nosso mundo. Quanta evolução esse grãozinho de mostarda não passou para chegar a ser aquela árvore. O planeta que nos acolhe hoje, por exemplo, ele não começou como a gente vê hoje. Sabemos muito bem disso. Antigamente não haviam carros, internet, celular. Muitas vezes não havia ferramentas, máquinas, fábricas. Tudo foi evoluindo. E para muita gente regredir é difícil. Hoje eu conheço pessoas que se não tiver internet em casa não muda. Se não tiver internet em casa, passa mal. Então esse grão de mostarda ele enfrentou diversos ciclos, né, para chegar, inclusive o nosso planeta. Até o nosso planeta ser habitado, diversos ciclos veio se passando. Os espíritos puros, por exemplo, eles não foram criados aí de uma forma individualizada de progresso. Então nós podemos afirmar que, se tratando de evolução, nós, cada um de nós, nos assemelhamos a um grão de mostarda. A este grão de mostarda dito nessa parábola. Nós somos pequenos, pequeninos, diante de todo o universo a qual a gente nos permite. Mas também temos forças ocultas, potências na nossa alma, que necessitam de quê? De um simples mergulho na matéria, na alma, no nosso ser, para que assim nós possamos eclodir. Nós somos um grão de mostarda, repletos de essências divinas, que necessitam ser trabalhadas, produzidas e colocadas no local correto, para que possamos assim transformar o mundo, a nossa vida e aqueles que precisam de nós. A ordem citada por Jesus, ou também Campos, né, em algumas traduções, é o nosso planeta, que nos recebe para que possamos crescer e evoluir espiritualmente. Na medida que nós crescemos, nós também, assim como essa árvore, nós ampliamos também o nosso raio de ação. Uma criança ajuda quem? Criança. Um jovem ajuda quem? Ajuda jovens, crianças. Um homem ajuda jovens, crianças. E aquele idoso, então, gente, quanta sabedoria ele tem. Quanto ensinamento ele pode nos passar, para que nós possamos receber consolo dele e evoluir espiritualmente. Na medida que nós crescemos, então, nós ampliamos esse nosso raio de ação. Nós podemos também, assim como esta árvore, oferecer abrigo, refúgio, consolo. Porque, como dito na parábola, esta árvore recebe aves de todos os gêneros, aos quais, ao entardecer, buscam essa árvore para quê? Segurança, para fazer os seus ninhos. Quanta gente não necessita de uma sombra de uma árvore dessa, desse refúgio para os pássaros. E nós também, por mais que nós não estamos tão evoluídos, com certeza nós já podemos oferecer alguma coisa. Como o quê? Consolo, alívio. Alívio para aqueles que sofrem, ou aqueles que encontram em nós algo que precisam para descansar. Sabe aquele carinho, aquele aperto, aquele abraço, dizer:
estou contigo. Não aquela ameaça, não aquilo como na parábola do filho pródigo, quando o filho se desgasta de tudo, retorna para o pai poderia muito bem ir embora, você acabou com tudo, mas não, o que ele dá? O abrigo, aquele colo de mãe, que muitas vezes nós sofremos. A quem que a gente liga? Para o pai, para o primo. Essa pessoa é a nossa mostarda, aonde a gente busca o acolhimento. Mas saiba que nós, mesmos pequeninos, já podemos fazer isso. Já podemos acolher muitas e muitas pessoas no nosso trabalho, na nossa vida, no simples fato de saber ao final do dia ouvir a sua esposa, ouvir o seu filho, porque muitas vezes eles têm ânsia de falar. Quem tem filho já notou que os filhos, quando eles começam na escola, na sua pequenina evolução, que ainda vai crescer muito, começa a aprender o abecedário. Ele começa, olha pai, é o A, olha, é o B, olha, é o C, C, A, K. É o que ele quer te falar. E você, como essa grande árvore, tem que estar pronto para ouvir os sofrimentos daquele que te diz. A maior árvore, simbolicamente falando, né, que conhecemos, que soube ouvir, dizer e aconselhar, é nosso mestre, modelo e guia Jesus. E ele, gente, com certeza, ele abriga milhões de seres estes encarnados e também desencarnados, em todos os seus planos. Ele é um espírito puro, cujo alcance se estende a todas as criaturas que se encontram sob a sua tutela neste planeta. Importa observar que nós somos, sim, pássaros, em busca de um ninho oferecido pelo Mestre. Jesus mesmo disse: venha a mim aquele que sofre. Ele mesmo nos oferece isso, olha só. Mas com o tempo, mesmo sendo pequenas árvores, nós já somos capazes sim de abrigar, capazes de consolar. Como é lindo, gente, sem falar um pouquinho daqui, esses dias para trás, a minha esposa pegou e fez muita gente que até do SESC pegou e ajudou com aquela tragédia do Rio Grande do Sul. Conseguimos aí várias doações, roupas, conseguimos água, conseguimos pessoas daqui do SESC que trouxeram inúmeras coisas. Eu fiz 3 viagens de carro para levar para uma empresa aqui em Pouso Alegre que estava levando para lá. Teve uma parceira daqui nossa também que levou um monte. E eu juro por Deus, quando eu cheguei na empresa para entregar aquela doação, eu não estou sofrendo, mas a minha vontade era de chorar. De chorar por quê? Porque era tanta gente envolvida, tanta coisa que aconteceu, e esses simples gestos, ou seja, por mais que eu seja um grãozinho de mostarda pequenininho, aquilo tudo se transformou numa árvore de mostarda tão grande que eu via a alegria sair dali. Eu fiquei tão feliz, tão contente, que eu comecei a chorar. Falei assim, gente, olha só para você ver, o mundo não está tão perdido não. Aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus disse, nós vamos evoluir, é verdade. E eu vi isso naquele dia, de a cada um de acordo com a sua capacidade. Um chinelo que não está usando, uma roupa que não está usando, às vezes uma garrafa de água, mas olha como a gente pode um pouquinho amenizar a dor do outro, saber ouvir a dor do outro, sem criticar. Não é como o Peterson já disse em outras palavras, quando ele diz a respeito de suicídio, uma pessoa falando que está mal, e você, não é assim não, ouve. Por mais que você não concorde, mas naquele momento, ouça. Naquele momento, seja esta árvore de mostarda. Porque aquela pessoa ainda é um grãozinho, vai crescer. E com o tempo ela vai ver. E nós precisamos valorizar
diante da aparência e impotência que nós somos ainda. Somos esse pequenino grão de mostarda, mas que temos força dentro de nós. Ou seja, nós temos um germe pronto a se romper, para crescer e crescer. Se nós somos esse pequeno grão de mostarda, se nós colocamos Deus dentro da nossa vida, se nós colocarmos os ensinamentos do Mestre, nós vamos romper essa casca desse grão de mostarda. E vamos começar então aqui a outro processo evolutivo de crescimento, para que após eu romper essa casca, essa ira dentro de mim, eu possa ser caridoso então. E assim somos nós. E por isso nós não podemos ignorar aqueles pequenos passos que a gente der, por mais singelo que possa parecer. Ouvir? Ah, mas só ouvir, está ótimo. Só conseguir doar roupa velha, está ótimo. Só conseguir trazer para o SEBS 1 quilinho de sal, que custa, está ótimo. Não consegui trazer nada para ajudar na cesta do SEBS, mas eu posso vir aqui um dia ajudar a montar a cesta. Nós aqui, para quem não sabe, nós trabalhamos muito com caridade aqui dentro do SEBS. Foi uma das coisas que me trouxe muito para cá, que é essa caridade. Se eu não tenho nada para doar, eu tenho saúde, eu posso vir aqui um dia. Olha, que dia que eu posso vir aqui para ajudar a montar uma cesta? Que dia que eu posso vir aqui para participar de um curso de passe? Para que eu possa levar, olha só, o seu ramo desta grandiosa árvore, abrigando aqueles que necessitam. Nada deixa de ser ignorante. Tudo é essencial para que gradativamente nós tenhamos condições melhores para crescer e ajudar mais e mais. Romper as barreiras do mundo, as barreiras da terra. E é com dor e sofrimento que se fazem necessários o burilamento da alma. Fica claro que nós necessitamos desenvolver a capacidade de ver além dessa casca, aonde a gente pode chegar, como a gente pode chegar, enxergar através das aparências das outras pessoas, através da aparência de um simples grão, aquele grão pequenino. Pois, como diz Super Lee, para quem não conhece, né? Ele foi o fundador daquela obra tão famosa, O Pequeno Príncipe. E ele nos diz que o essencial é invisível aos nossos olhos. E não é? Eu não enxergo o ar, eu não enxergo Deus. Mas é essencial para a minha vida. Então nós podemos sim afirmar que o essencial muitas vezes é invisível aos nossos olhos. E tem um provérbio ainda que diz que qualquer um consegue dizer quantas sementes há dentro de um fruto, mas ninguém consegue afirmar quantos frutos há dentro de uma semente. Olha que impressionante. Eu pego uma laranja, parto a laranja, tiro ali as sementes, e eu consigo contar, olha, dentro dessa laranja eu tinha 17 sementes. Daí eu pego uma semente, planto, eu não consigo dizer quantos frutos essa uma semente vai dar. Então, que nós possamos valorizar as oportunidades que temos, cuidar das sementes lançadas por Jesus e fazer com que elas floresçam, com que elas frutifiquem, que elas frutifiquem também dentro de nós e também a partir de nós. Todos temos esse germe dentro de si, o germe da vida, do amor, da caridade, que nos foi implantado por Jesus Cristo e por Deus e reafirmado pelo Mestre. Nós necessitamos então fazer o que? Exercitá-lo, fazer com que se rompa todas essas barreiras e que se torne uma imensa árvore, pronta para abrigar
quem tem a dor e aquele todo que precise. Em um trecho do capítulo 19 do livro O Problema do Ser e do Destino, O Problema do Ser e do Destino, com certeza nós temos na nossa biblioteca um dos melhores livros de Leon Denis. No seu capítulo intitulado A Lei dos Destinos, ele nos orienta que nós devemos evitar ver as provas e os males da humanidade conforme uma consequência exclusiva de erros passados. Nem todos que hoje sofrem necessariamente são culpados de um processo de expiação. Muitos são simples espíritos ávidos de progresso, que escolhem vidas penosas e laborosas para colher o benefício mais rápido, o benefício moral correspondente à dor suportada. Muitas vezes nós nos pegamos olhando aquela pessoa, sendo árvore, como eu estou dizendo, a gente recebe aquela pessoa e aquela pessoa vem e nos traz o problema dela. Daí a gente olha aquele problema dela, já que aquele é karma, é expiação. Ela está passando por isso porque ela tem que passar. O que ela fez no passado, na vida passada, e nós não devemos fazer isso. Muitas vezes aquela pessoa é um espírito, como se diz, ávido. Eu quero crescer mais rápido. Ele aceitou essa prova, aceitou essa expiação lá no plano espiritual. E veio aqui e está passando por tudo para crescer mais rápido. Leon, em poucas palavras, nos chama a atenção para o erro que nós cometemos, que é esse. Dizer que aquela pessoa sofre porque tem que sofrer. É de se pensar. Que erro ele cometeu na outra vida? O que ele fez porque está pagando? Sabe aquela lei? Ação e reação? Ele fez alguma coisa, mas nem sempre é assim. Talvez ele não cometeu erro nenhum, mas simplesmente pediu para renascer com essa dificuldade, a fim de progredir mais depressa. Enquanto muitos de nós, vou suave, eu vou para lá, mas se não, deixa eu ir suavinho, vou aprender, decidimos ir mais devagar. Mas é importante desde que eles saibam e que nós também saibamos suportar as nossas provas e as nossas expiações. Nada é por acaso. Se eu sofro, pode ser provas e expiações, ou posso ter escolhido isso. Mas o importante é eu suportar a minha dor, suportar também a dor do meu parceiro, para que ambos conseguimos caminhar, galgar aí a nossa felicidade mais depressa. Se foi um erro do passado, deixaríamos então de ajudar aquela pessoa? Já pensou você vendo um filho seu passando por uma dificuldade muito grande, você julga, é karma, eu não vou ajudar não? Jamais. Jesus nunca deixou de ajudar ninguém. Jesus, pelo contrário, se a gente for ver, ele foi uma das pessoas mais espertas do mundo. Se eu não me estiver enganado, agora se alguém puder me recordar, se eu não estiver enganado, foi Tiago que mancava. Era Tiago que era o apóstolo que mancava, assim ou não? Sim, né? Tiago mancava. Eu me recordo ainda de uma passagem na Bíblia, que quando Jesus pediu aos seus discípulos, vá e façam em meu nome, Tiago, uma quitola, chega nele e pede, Jesus, me cura. E Jesus o curou? Não, naquele momento. Por quê? Porque Jesus queria mostrar que tudo que ele estava passando, ele ainda era uma coisa melhor. Depois, passado o tempo, Jesus o curou sem que ele pedisse. Então olha só para você ver, não é karma. Jesus poderia ter virado para ele, não, isso é karma seu, você vai carregar. Não, é prospecto divino. Deus tem uma missão para você. Acredite. Se você está passando por um momento difícil, igualzinho uma música evangélica, seja forte e corajoso, não tema, siga adiante, porque Deus tem um prospecto divino para
você. Sobre isso também, né? O mentor de Chico Xavier, Emmanuel, ele nos oferece uma lição valiosa no livro de respostas, em seu capítulo 38, intitulado Resgates, onde ele afirma: quando encontramos algum companheiro em provação, não diga simplesmente é o karma que se cumpre. Quem deve, precisa pagar. Se as leis do Senhor conduziu você até esse alguém que sofre, é porque te oferece um ensinamento, a possibilidade de ajudar ele no resgate. Quem sabe não seja o seu resgate também. Os próprios débitos, às vezes o débito é seu, débitos talvez de existências passadas, pelo câmbio do bem eterno. Para isso, no banco da providência divina, tenhamos sempre a mente aberta. Emmanuel, além, nos convida na prática do bem. Ele nos exalta a olhar ao nosso redor e ver também as oportunidades que nós temos, com o próprio reajuste nosso perante a lei divina. No mesmo livro de respostas, só que agora no capítulo 50, ele afirma o benfeitor: ama a Deus, servindo aos semelhantes por amor, sem distinção de pessoa. Faze o bem como se estivesses onde estejas, e de tanto quanto possa, na sua paz e na consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto, gente, é interpretação. Nisso reside a existência das leis divinas. Fazer o bem, sem olhar aquilo. Que bela mensagem, né? Emmanuel nos passa. Nos auxilia a enxergar no outro como um pecador, ou em nós mesmos como um transgressor dessas leis divinas, que merecia a nossa indiferença, mas como irmão que necessita de ajuda. Assim como nós precisamos tantas e tantas vezes de ajuda de alguém também para nos incluir. Fazendo isso, estaremos colaborando para que o mundo seja melhor, lá fora e também aqui dentro. Nós precisamos cuidar dentro de nós mesmos. Unindo a parábola do grão de mostarda a este ensinamento de Emmanuel, chegamos a uma simples conclusão: fazer o bem sem olhar a quem. O reino dos céus, ele começa onde? Começa dentro de nós. O reino do céu começa dentro de nós. E como uma semente pequenina de mostarda, que nós necessitamos mergulhar dentro do nosso íntimo, eclodir, sair dessa casca e nos tornarmos aí uma grande árvore de mostarda. A semente, ela cresce e cresce a cada dia, até se transformar nessa magnífica árvore. Todos sofrem, e não devemos olhar o sofrimento do outro, rir ou dizer: e daí? Devemos então saber ouvir, sem falar. Muitas vezes, ouvir e simplesmente ficar quieto. Muitas vezes aquela pessoa ela precisa só falar, e você só ouvir. Nós precisamos fazer, mas fazer sem murmurar. Não é, por que eu estou fazendo isso? Nossa, eu escrevi. Não, fazer sem murmurar. Como também podemos necessitar que alguém nos dê em algum momento a nossa passagem. Gente, essa parábola, ela tem duas distinções. A parábola do grão de mostarda, muitas vezes a gente assemelha ela a duas parábolas ditas pelo mestre, como essa, né, do grão de mostarda, onde os discípulos perguntam ao mestre como é o reino dos céus, e ele diz que o reino dos céus é gigante, que o reino dos céus é cheio de galhos para acolher todo mundo da melhor forma possível.
E numa outra parábola do grão de mostarda, Jesus também compara a nossa fé a um grão de mostarda. Onde ele nos diz, né, se a gente tivesse uma fé do tamanho daquele grãozinho de mostarda ali, gente, é um ruim de fé, né? Nós precisamos realmente fazer uma reforma íntima. Nós precisamos entrar dentro do nosso íntimo e conseguir eclodir essa semente. Conseguir olhar para o lado com olhos de amor, de paixão, de compaixão. E realmente fazer o bem sem olhar alguém. Sem olhar também a fé daquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa é espírita, aquela pessoa lá é católica, aquela pessoa... Não há distinção. Deus é um só. Importante esclarecer que todas as coisas demoram. Essa árvore, por exemplo, ela não saiu daquele grão de mostarda, no outro dia ela virou aquela árvore, ou no outro mês, ou no outro ano. É por isso que nós necessitamos várias vezes de várias reencarnações. Para quê? Porque tudo na nossa vida demanda tempo. Então que nós tenhamos sabedoria para esperar tudo no tempo certo. Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Não adianta murmurar. No momento certo vai acontecer. Nós necessitamos sim trabalhar incessantemente para romper as cascas, essa casca dura que envolve essa fé do grão de mostarda e que possamos levar isso para fora. Ser caridosos, olhar a todos na rua, que nós possamos começar a fazer isso logo após sair daqui. Olha que interessante, dá para fazer isso? Dá. A hora que sair daqui, fala bom dia para todo mundo. Bom dia não, boa noite, né? Fala boa noite para todo mundo. Chegou na sua casa, dá um abraço no seu filho, como se fosse a última vez. Começa a mudar todo esse ambiente. Ou seja, uma das coisas que eu trago do catolicismo para cá, digo assim, até para mim, é uma que o padre sempre dizia: dai graças a todo lugar. É importante. Dai graças a tudo. Está me acontecendo algo mal, graças a Deus. Mas acontece que tem gente que leva isso ao contrário. Já viu pessoas que, às vezes a pessoa pega e te liga, vai falar assim contigo: oi, pode me ouvir um pouquinho? Posso. Então, rapaz, você acredita que, nossa, eu bati meu carro, aconteceu isso comigo? Sério? Olha só para você ver. E eu, então, que perdi minha mãe, nossa, perdão, ele está pior do que eu. Muitas vezes a gente compara. Nós não devemos comparar a dor nossa com a dor do nosso irmão. Nós devemos simplesmente o quê? Saber que Deus tem um propósito. Saber tratar a todos de forma igualitária. Fale bom dia para aquele mendigo na rua. Você não tem nenhum real para você dar quando ele está parado no sinal? Não tem problema. A hora que ele chegar, dê bom dia para ele. E fala para ele que Deus te abençoe. E que Deus abençoe a todos nós. Que possamos voltar para casa repletos, né, de ensinamentos e de orientações. Para que possamos hoje, ao deitar na cama, pensar: como eu faço para ser uma árvore de mostarda? Que processo eu tenho que fazer para fazer eclodir esse grão de mostarda e aumentar a minha fé? O que eu tenho que fazer? A ver cada um de nós. Neste momento, para encerrar, gostaria de convidar todos, né, que seguem os nossos olhos e vamos analisar essa prece de Cáritas ponto a ponto. Essa prece de Cáritas, que para mim é uma das preces mais bonitas, porque ela eleva a cada ponto de nossa vida. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Então deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, dá-nos a razão e dá-nos a simplicidade, que fará da nossa alma um espelho onde irá refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja.